Olá, me chamo William Wallace e vou apresentar o trabalho acerca da avaliação do efeito de secagem na estabilidade enzimática de sólido fermentado com atividade milolítica, orientada pela professora Maura Guelius no curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. A fermentação em estado sólido consiste no cultivo de micro-organismos em um substrato sólido, com ausência de água livre e mais umidade suficiente para o desenvolvimento desse micro-organismo. Esse tipo de fermentação é bastante utilizada para a produção de enzimas, tanto para aumentar seu rendimento, quanto para a produção de enzimas específicas que somente são obtidas na fermentação em estado sólido. Um fato importante é que pode-se reutilizar resíduos agroindustriais como substrato para esse tipo de fermentação. No Brasil, os principais resíduos incluem o bagaço de cana, a casca e a polpa de café, resíduos de soja, e também o bagaço de malte oriundo das indústrias cervejeiras, todos esses possíveis substratos para a fermentação em estado sólido. O sólido fermentado em si, ele contém enzimas ativas e o seu processo é menos custoso do que a produção da enzima isolada, pois evita o processo de downstream. Nesse projeto, utilizamos uma técnica elaborada no TCC, que consiste na produção de um sólido fermentado contendo enzimas amilolíticas, produzidas pela cepa de Aspergillus niger ATCC 1015, e utilizando o bagaço de malte. Entretanto, para manter a estabilidade do sólido fermentado, é necessário um processo de secagem, pois a umidade pode ser crucial para o seu contaminamento, para a sua contaminação. Na literatura, é bem comumente utilizado o processo de liofilização em escala laboratorial, mas muitos artigos ressaltam que esse processo é muito custoso e também pode ser substituído pela secagem por aquecimento ou passagem de ar, que seria mais aplicável em escalas maiores. O objetivo desse projeto é determinar um método de estocagem a longo prazo do sólido fermentado, preservando a atividade enzimática. E como que isso se dá? Primeiro é cultivado uma cepa de Aspergillus niger em meio PDA a 30 graus por 5 dias. Esse cultivo é utilizado para realizar uma suspensão de esporos, que servirá como inóculo para o bagaço de malte seco do tipo Pilsen, que será o substrato para a fermentação em estado sólido. Ele é incubado a 32 graus por 48 horas e umidade de 65% na base úmida. Após a fermentação, testamos o método de secagem, no qual o sólido fermentado ele é colocado em placas de PET de 20 centímetros de diâmetro em estufas de aquecimento não ventiladas. Nós testamos diferentes tempos e diferentes temperaturas para o procedimento. E depois da secagem, o sólido é armazenado em local seco e em temperatura ambiente. Foi feito também um armazenamento na geladeira, para testar se é possível manter o sólido na geladeira após a secagem. E após a secagem, durante o armazenamento, é testada a atividade amilolítica do sólido fermentado. Esse processo se dá pela incubação do sólido em uma solução contendo amido e a quantificação desses açúcares redutores pelo método de DNS. Esse é um teste para ver se o sólido está funcionando, se as enzimas estão ativas, se elas estão quebrando o amido e liberando mais açúcares redutores detectados pelo DNS. É também realizado um teste de umidade após a secagem, por método de pesagem, no qual o sólido é secado a 70 graus por um longo tempo para garantir que a quantidade de água dele seja bem menor e comparar com a do sólido seco no experimento. E depois, todos esses dados são analisados por planilhas de cálculos e análise de gráficos. Esse é um fluxograma simples do processo. Resumindo tudo, tem o cultivo da cepa e depois a produção do sólido fermentado. E logo após a produção, após alguma secagem e durante o armazenamento, são realizados testes de umidade e análise dos açúcares redutores, que no fim vão resultar na atividade amilolítica em o programa. Vamos aos resultados. O primeiro resultado é referente ao armazenamento na geladeira. Viu-se que após armazenar o sólido na geladeira, no primeiro dia ele teve uma grande queda na sua atividade, caindo cerca de 50%. E depois manteve-se constante. Esse método de armazenamento na geladeira foi descartado logo de início por conta desse alto decaimento da atividade do sólido fermentado. Quanto aos testes de secagem, utilizamos um tempo fixo de 2 horas e meia e testamos temperaturas diferentes de secagem, de 50, 60 e 70 graus. Obteve-se como resultado que na de 60 graus a atividade manteve-se acima de 100%, enquanto que na de 70 e de 50 ela se manteve abaixo. Acredita-se que na temperatura de 70 graus as enzimas começam a desnaturar e isso afeta a sua atividade. Na de 50, a temperatura não foi o suficiente para secar toda a água nesse tempo
e isso pode afetar a estabilidade da enzima, também reduzindo sua atividade. Este outro gráfico é referente ao valor de umidade relativa após as secagens. Foi visto ali que na temperatura de 50 graus, na secagem de 2 horas e meia, a umidade ainda ficou bem alta, acima de 40%, enquanto que nas secagens a 60 e 70 graus, a umidade se manteve parecida. Nisso, nós decidimos manter a temperatura de 60 graus e testamos diferentes tempos de secagem, obtendo esse gráfico, onde testamos o tempo de secagem de 2 horas, 4 horas e 6 horas. Visto isso, o tempo de 2 horas foi o tempo que mais manteve a atividade e até dobrou ela. Nos tempos de 4 e 6 horas, uma secagem mais prolongada acabou afetando a atividade hemolítica, reduzindo ela ou mantendo ela abaixo do de 2 horas. Isso se deve por conta da estabilidade da enzima, que pode ser afetada pelo tempo prolongado de secagem. Como resultado final, a gente obteve que houve um aumento da atividade enzimática do sólido fermentado, de modo que após 12 dias de armazenamento, a atividade do sólido é de 210%. Nesse gráfico aqui, ele é referente à atividade em cada tempo de secagem e após vários dias de armazenamento. No dia 0, no dia 1 e após 12 dias. E no tempo de 2 horas, foi o tempo em que a atividade manteve-se maior. Concluindo, então, secar o sólido a 60 graus por 2 horas é uma opção viável para manter a atividade hemolítica. Entretanto, ainda são necessários mais estudos para ver se a enzima se mantém após períodos mais longos. Nós testamos até 12 dias, mas é necessário testar se essa atividade se mantém após 1 mês, 3 meses ou 6 meses. Esse tipo de estudo é ótimo para o melhoramento de armazenamentos e durabilidade de sólidos fermentados. Muito obrigado pela atenção. Aqui estão as referências.